Hello, English students. Welcome to your English class number 33, intermediate level. All right, open your PowerPoint, go straight to slide number 2, where you're gonna find the many uses of so. Então aqui a gente vai ver quando e como nós utilizamos o so em inglês. E você vai ver que ele tem várias utilizações diferentes para vários sentidos. Então, prestem atenção. Vamos lá, vamos começar com o primeiro uso, número 1. So mais um adjetivo ou advérbio. Esse é o uso mais comum do so. É quando a gente usa para poder dar intensidade a algum adjetivo ou advérbio. Então vamos lá, tá falando assim, ó. Quando so estiver antes de um adjetivo ou advérbio, a ideia em português será tão, né? Às vezes podemos até traduzir como muito, dependendo da frase, né? Então nós temos aqui, ó, example number 1, she's so beautiful. She's so beautiful. And example number 2, I'm so glad you could come. Né? Então, eu tô muito feliz, tô tão feliz que você pôde vir. Né? Então, esse so aqui, quando você vir o so antes de um adjetivo ou advérbio, você já sabe que ele está indicando intensidade, né? Então, muito ou tão, né? Mas, basicamente, tão, né? A tradução ao pé da letra. Vamos lá, o uso número 2 do so, a tradução seria mais ou menos por isso, quando você vai meio que explicar alguma coisa. Então, é utilizado para indicar qual a consequência de uma situação, tá? Então, nós temos 2 exemplos para essa ideia ficar mais clara. Example number 1, the car was filthy, so we had it cleaned. Então, aqui está falando, o carro estava imundo, então nós o lavamos, né? O levamos para lavar. Então, você pode traduzir como então, né? Ou você pode traduzir como por isso, né? Porque por conta disso, né? Consequência disso, a gente levou para lavar. Example number 2. They were tired, so they decided to stay home. Então, eles estavam cansados, então decidiram ficar em casa. Ou então, eles estavam cansados, por isso decidiram ficar em casa. Okay? Então, esse so é quando você está meio que explicando o porquê de uma situação ter ocorrido, né? Então, o carro estava imundo, por isso nós fomos lavar, né? Eles estavam cansados e por isso ficaram em casa. So they stayed home. Vamos continuar aqui então. Let's go to slide number 3 with some more examples. Aqui, nessa primeira opção aqui, não é para todas, só no número 3. Ele vai ser para expressar concordância. Então, a gente pode traduzir como também, quando a gente está concordando. Então, olha só o uso. Nesse caso, a tradução pode ser um simples eu também. Mas é preciso prestar atenção ao que está sendo dito. Tá? Então, você vai usar aqui, se você fala uma frase com o auxiliar, você tem que usar o auxiliar na resposta. Se for com o verbo to be, você tem que usar o verbo to be na resposta. Se for com o verbo modal, você tem que usar o verbo modal na resposta. Então, a resposta com o uso do so, para concordar, ela tem sempre que estar de acordo com aquela afirmação. Por isso que está falando, você tem que prestar atenção no que está sendo dito para saber se realmente você concorda e você tem que prestar atenção no que está sendo dito para saber como foi dito, né? Se usou um auxiliar, se foi um verbo modal, se foi um verbo to be, enfim, tá? Para saber o que você vai usar. Então, vamos lá. A gente tem o primeiro aqui, ó. I'll stay at home tonight. Então, eu estaria em casa essa noite. So will I. Eu também. Então, como que você usa isso? Você vai usar o so, depois o verbo ou o auxiliar, né, que foi utilizado naquela frase, e depois o pronome eu, né? Eu também, né, para concordar de uma coisa que eu também vou fazer. Se eu fosse dizer, ele também, eu vou dizer assim, so will he, ok? Então, é assim que monta com o pronome, no caso reto, normal, não precisa mudar para him, ou para me, ou para her, não, é I, you, he, she, it, que você completa aí nessa frase, tá bom? O segundo exemplo que nós temos é, I can run 10 kilometers, né? Eu posso correr 10 quilômetros. E aí, ele está dizendo que outra pessoa, né? No caso ele também. So can he. Então,
A frase aí foi utilizado um verbo modal, que é o can. Então, para eu concordar, eu vou usar o can, desculpa, o so, mais o can, né, que é o modal, e aí a pessoa de quem eu estou dizendo também, né? No caso, ele. I study English once a week. Então, aqui nessa frase é uma frase no presente, né? Não tem auxiliar, não tem verbo to be. Então, nesse caso, eu vou usar o auxiliar do, tá? E se fosse terceira pessoa, usaria o auxiliar does. Então, aqui a afirmação é I study English once a week. E aí eu quero concordar, eu também. So do I. Eu também, tá? E aí o último exemplo que nós temos é com o verbo to be, tá? He is unemployed. So is she. Então, ele está desempregado. Ela também. Ok? E o único que eu acho que eu senti falta aqui é no passado, né? Então, se a gente tem uma frase no passado, se for com verbo to be, você vai usar o próprio verbo to be no passado, tá? Por exemplo, nessa mesma frase que está com o verbo to be no presente, se ela tivesse no passado, por exemplo, he was unemployed, eu quero dizer assim, ela também estava desempregada, né, no passado, eu vou dizer assim, so was she, ok? Então, vou só mudar o verbo e deixá-lo no passado. Se for uma frase, né, sem ser verbo to be, que eu vou precisar usar um auxiliar para concordar. Então, por exemplo, vou dizer assim, she worked here, né? Ela trabalhava aqui. Eu quero dizer, eu também trabalhava aqui. So did I. Então, o did você vai usar nessas frases no passado para poder concordar. Alright? Beleza, gente? Então, esse é o uso do so para expressar concordância. Ele é muito utilizado no dia a dia, então tentem entender, né? Tentem praticar, porque usa-se muito. Número 4. Think, guess, believe, expect, hope, suppose, so. Então, com todos esses verbos, você pode acrescentar o so para dizer que sim. Então, acho que sim, espero que sim, acredito que sim. Você vai usar esses verbos, né, mais o so como se fosse o sim. Porque eu acho que vocês já sabem, né, que eu não posso dizer assim, eu acho que sim, falando I think yes. Então, não, né? Isso não existe em inglês. Então, quando você vai usar esses verbos aqui e outros, né? Quando você vai concordar, aí você vai usar o verbo mais o so para dizer que sim, né? Acho que sim, espero que sim, suponho que sim e assim por diante. Vamos lá. Então, a gente tem aqui um exemplo com uma pergunta, né? E a pessoa está respondendo dessa maneira, acho que sim, espero que sim. Então, a pergunta é, is that our bus? A pessoa fala, I hope so. Eu espero que sim. Se ela quisesse dizer, eu acho que sim, seria I think so. Ou, eu acredito que sim. I believe so. Então, esse so, no caso, seria o sim mesmo depois do verbo, tá? Então, é uma outra maneira aqui de usar o so. E, por último, a gente está usando essa mesma ideia, só que expressando de uma maneira negativa, né? Aí a gente vai usar o don't think so, I don't guess so e o I don't hope so. Desses três aqui, o grande utilizado, né? O que é utilizado com muita frequência em várias situações é o I don't think so, né? Eu acho que não. Dificilmente você vai falar, eu não espero, eu espero que não. I don't hope so. É mais fácil você falar assim, I hope not, né? Espero que não. Agora, eu não espero que não, né? Espero que não, fica meio estranho. Então, para você usar, assim, o negativo, você vai usar o bastante I don't think so. Os outros são utilizados, assim, bem pouco, tá, gente? Então, nem se preocupem, se concentrem mais no I don't think so. Então, ok? Muito bem. Então, esses outros aqui vocês vão usar como I guess not e I hope not, tá? Então, só o I don't think so que vocês vão usar mais, tá? Então, I guess not e I hope not, tá? Só corrigindo que eu tinha falado que I don't guess so, isso ninguém usa, tá, gente? Então, é I hope not, I guess not, ok? Então, só o I don't think so que é utilizado. Muito bem. Então, nesse caso aqui, a gente nem vai usar o so, né? Só no think. E o believe também. I don't think so, I don't believe so. Então, você também pode usar esse
com o verbo believe. Alright? Então, só uns pequenos ajustes aqui no que eu falei, mas é isso aí. Muito bem, vamos continuar? Let's go to slide number 4. More so. Então, a gente tem mais de so aqui. Então, quando a gente vai usar aqui no exemplo número 5, a gente está falando de quando a gente usa o so junto com much, many, few e little. Tá? Então, quando a gente usa junto, a gente tem essa tradução de tantos e tantas ou tão pouco. Tá? Então, quando a gente usa o so much, vai ser tanto ou tanta no singular, né? Para coisas singulares ou incontáveis, né? Tanta água, so much water, tanta paciência, so much patience, né? Coisas incontáveis. So many já é para plurais, então tantos ou tantas. So many people, so many ways, so many teachers, né? Então a gente usa para plurais, né? Contáveis. O so little já é o contrário, né? Já é para quando a gente fala tão pouco, né? Então so little water, né? Para singulares incontáveis, né? Tão pouca água. So little time, tão pouco tempo, e assim por diante. E o so few já é tão pouco para plurais e contáveis, né? Então, so few people, né? Tão poucas pessoas. So few opportunities, tão poucas oportunidades, né? E assim vai. Aqui, nesses casos, a gente tem mais 2 exemplos aqui para deixar mais claro. Example number 1. Like so many great artists, he died young. Né? Então, como tantos outros excelentes artistas, né? Como tantos excelentes artistas, ele morreu jovem. Example number 2. It's not surprising he has so little money. Então, money não é contável. O que é contável é o dinheiro, né? A moeda. A gente fala $1, R$1, R$2, enfim. Quando a gente fala de dinheiro, né, não está falando da moeda, a gente não tem como contar um dinheiro, 2 dinheiros. Então, dinheiro é incontável. Por isso que a gente vai usar o little, né? It's not surprising he has so little money. Então, não é surpresa que ele tenha tão pouco dinheiro. Então, vocês estão vendo, né, que a gente fala tão pouco, tá no singular mesmo. Então, quando é singular, a gente usa o little, tá? Se vocês estiverem na dúvida, vocês vão ver. A tradução é tão pouco ou tão pouca? Tá, então eu vou usar o little. Se for tão poucos ou tão poucas, aí eu vou usar o so few, ok? Muito bem. E aí, para terminar, a gente vai usar o so em frases e expressões. Então, a gente vai ver algum uso do so aí em coisas diferentes. Aí nós temos aqui, it's not cold, I know. Even so, I think you should take a coat. Então, nesse caso, o uso do even so, né, é uma expressão que significa mesmo assim, tá? Even so, né, mesmo assim. Are they home? If so, we should go there and talk to them. Então, esse if so seria se sim, né? Vocês vão fazer isso? Se sim, né? If so, aí a gente vai traduzir como se sim. E aí o próximo é o or so, a gente usa no final da frase para dizer mais ou menos, por volta, por aí. Então, cook the sauce for 20 minutes or so. Então, cozinhe o molho por 20 minutos ou por aí. 20 minutos ou por cerca de 20 minutos. Mas esse or so, ele vai vir no final, tá? Quando a gente escreve em inglês. Is that so? Isso aqui é bem uma expressão, né? Não me diga, né? Não diga, is that so? So what? So what é bem rude, assim, né? So what? Né? E daí? So significa e, né? E daí também pode ser so, daí. And so on. E assim por diante. Né? Então, se a gente está falando de alguma coisa, né? E a gente fala, e assim vai, né? E aí você fala, e so on. E assim por diante. I told you so. Então, bem que eu te falei, né? O que eu te disse, você pode traduzir também. Então, você quer falar para alguém, nossa, eu te avisei, né? I told you so. Você pode traduzir assim, ok? Muito bem, então essas foram todas as maneiras que a gente pode usar o so
tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, vão anotando aí o que vocês ficaram em mais dúvida e a gente fala sobre esse assunto especificamente na aula. Let's move to slide number 5. 5 ways to prove the earth is round. Então, aqui, enquanto a gente tem essa discussão, né, da Terra, do formato e tudo mais, que algumas pessoas não acreditam que ela seja redonda, aqui tem algumas provas, né, de coisas simples que você fala, não, realmente não faz sentido, não faria sentido se ela fosse reta, né? Se ela fosse plana. Então, a gente tem 5 motivos aqui, tá? Existem outros, mas esses aqui são coisas simples que a gente pode perceber. Então, o primeiro jeito aqui de se afirmar que a Terra é mesmo redonda é o número 1. Watch a ship sail off the sea. You notice that, in fact, it does not fade off into the distance at all. Instead, you see its mast and flag appear slowly to sink. The ship sailed beyond the point at which you would see it. Just to be sure, bring a pair of binoculars with you so you can see even farther off into the distance. Então, basicamente, aqui está explicando, né, que quando a gente vê um navio, né, se a gente for acompanhar ele indo à distância, se você vê, né, acompanhar ele de longe, você vai ver que ele não desaparece em linha reta, ele vai desaparecendo como se ele fosse afundando. Então, é a curva, né, que ele está chegando ali na curva da Terra. Então, aí você vê, realmente, não é plana, gente, porque ele vai fazendo uma... né, vai baixando assim da nossa vista, né? Lógico que você tem que ver de uma distância grande, por isso que fala de binóculos. Vamos lá, número 2. Number 2. Watch a lunar eclipse. Earth passes between the moon and sun, so the sun projects Earth's shadows onto the moon in the night sky. If you ever seen a total lunar eclipse, you probably noticed that the shadow did not look like this. Então, aqui tá falando, né, que o Sol, quando tem o eclipse, é o movimento que a Terra passa entre a Lua e o Sol. Então, por que acontece o eclipse? Porque o Sol tá aqui, a Terra tá aqui, então a Terra cobre a Lua, né? Quando ela meio que tampa o Sol. Então, ela faz uma sombra. Se a Terra fosse plana, a sombra dela ia ser uma coisa reta, assim, né? Então, não é o que acontece. Number 6. Slide number 6, number 3. Climb a tree, né? Suba numa árvore. Imagine a vast field with nothing but one tree in the middle. Deixa eu só corrigir aqui que ficou faltando nothing. With nothing but one tree in the middle. If the earth were flat, your vision would extend exactly as far while you stand at the base of the tree as it would when you are at the top of the tree. However, the farther you climb, the farther your line of sight will extend to the horizon. That's because parts of Earth that were concealed from view by its curvature are now revealed because your position changed. Então, aqui diz que é uma maneira também da gente perceber que a Terra é redonda, assim, se você estiver num campo vasto, assim, que não tenha nada, só uma árvore ali no meio, que você consegue ver, né, bastante, tem uma visão grande ao redor, você percebe que se você estiver no topo de uma árvore, a sua visão aumenta, porque você consegue ver a parte, né, da curva. Se você estiver no chão, você tem uma visão menor. Então, tá falando, se a Terra fosse plana, a visão seria igual, não mudaria se você subisse, né, se você fosse para o topo da árvore. Number 4, travel through or even within different time zones. According to studies, the curvature of Earth becomes somewhat visible at the elevation of 35,000 feet and more easily visible at an elevation of 50,000 feet. So, if you are on the right commercial flight, you might be able to see the curvature from the Earth with your own 2 eyes. Plus, the time zones also prove that Earth is round.
Otherwise, how would it be possible to be day in one part of the planet and night in the other? Então, isso aqui faz bastante sentido, né, gente? Isso aqui acho que é um dos que me deixou falando assim, realmente é o que faz mais sentido. Se tem a alteração, né, se tem os time zones, se a gente tem essa diferença de horário entre os países, só faz sentido porque um tá de um lado e o outro tá de outro, né? Então, conforme a Terra vai rodando, aí vai ficando escuro de um lado e claro do outro. Então, essa eu acho que é uma das maiores provas que realmente a Terra é redonda. Number 5, watch a sunset. Né? Assista um pôr do sol. Pick a nice spot. Ideally, you'd have a clear horizon in front of you, point A, and behind you would have some sort of point that you can quickly access, elevated point that you can quickly access. This would be point B. You will see once the sun sets on point A, you can hurry to point B, the elevate point, and you'll be able to see the sun, it above the horizon. So, aqui tá falando, gente, que se você prestar atenção no pôr do sol, você tá assistindo ele num lugar reto, né, num lugar baixo, você vai ver o sol se pôr completamente. Se você tiver acesso a um lugar mais alto que você pode ir rapidamente, você corre e você vai ver que ele ainda está se pondo, porque você vai ver um pouco mais além do horizonte, numa altura maior, numa altura, né, mais alta. Então, essa é uma outra prova aqui sobre o formato da Terra. Ok, next one we have cities names in English. Então, isso aqui é mais uma curiosidade, né? A gente fala, nome não se muda e tal. Mas existem os nomes das cidades que mudam, né, de acordo com o país. Então, tem algumas cidades que têm o mesmo nome em português e inglês, mas tem algumas que realmente mudam. Então, é legal vocês saberem, né, porque tem umas que mudam um pouco, que dá para você entender, mas tem outras que mudam bastante. Então, a gente tem aqui Amsterdã, que é Amsterdam, Atenas é Athens, Berlim, Berlin, Berna, Bern, Bruxelas, Brussels, Budapeste, Cidade do Vaticano é Vatican City, Estocolmo, Stockholm, Lisboa, Lisbon, Londres é London, Madrid, Moscou, Munique, Munich, Paris escreve igual, mas se fala Paris, Praga, Prague, Roma, Rome, Viena, se acrescenta apenas um N, continua se falando Viena. Aqui, essas cidades são na Europa. Aí, outras cidades pelo mundo, nós temos Bagdad, que fica Bagdad, Cidade do Cabo é Cape Town, Cidade do México, Mexican City, Nova Delhi, New Delhi, Nova York, New York, Pequim, Beijing, Teherã, Tehran e Tóquio, Tokyo. E aqui embaixo a gente tem os continentes, né? South America, Central America, North America, Europe, Asia and Africa. Então, vários deles você escreve igual, né? Como Ásia e África, só falta o acento. E muda a pronúncia, né? Asia e África. Europa muda uma letrinha, então a gente fala Europe, e aí Central America e South America. A gente muda aqui, né? O North America também, o local, né? North, South and Central. Very good, and to finish. Então, para encerrar aqui, nós temos um diálogo onde a gente vai usar um pouquinho das expressões que a gente aprendeu do Soul, tá? Então, temos uma conversa aqui entre Bill e Emma, e aí eu vou ler os dois personagens e vocês vão acompanhando daí. Vamos lá. Baby, I don't have good news. Oh no, what is it? The company is going through some difficult times, so they decided to fire me. They can't do that. You have been a good employee for such a long time. So? All they care about is money. Say it isn't so. I was excited, expecting a promotion, and then this happens. I'm so sorry, Bill. We'll figure something out. I can't find more classes to teach at school. I hope I can find another job as soon as possible. Of course you will. You are good at what you do. Thank you. It's good to have your support. It's so good to have your support. Ok? Então, essa conversa aí em relação a
o marido foi demitido e tal, eles estão falando sobre a situação e estão usando o so em várias partes, ok? Então é isso, gente. O outro slide é só o vocabulário do vídeo, né? Watch the video and I see you next time. Bye, bye!